Sou Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Bom, boas perguntas normalmente geram boas respostas, né? Michael Wilson ele traz esse pensamento. E aí alguns cenários, quando a gente fala de facilitações, reuniões que não dão muito certo, a gente percebe alguns sintomas. Então, por exemplo, quem aí já vivenciou a situação de, putz, eu fiz uma pergunta e aí fica aquele silêncio ensurdecedor na sala, que ninguém fala nada e demora para falar. E aí a gente começa a ficar agoniado ali para, pô, fala aí, começa a querer falar mais, né? E aí isso a gente vai percebendo também uma outra situação do tipo, as pessoas já não, o grupo que está participando já não se sente tão à vontade em querer participar, por não saber responder as perguntas, né? Quem nunca, né? Então a gente acaba vencendo isso. Então, saber fazer boas perguntas justamente evita isso, né? E aí o grande desafio é como fazer essas boas perguntas, né? A gente tem ali, por exemplo, quando a gente vai iniciar um debate, né? Perguntas que iniciam um debate, seja ele qual for. Boas perguntas nesse sentido, toda pergunta ela deve trazer um cenário que, vamos dizer assim, que represente o cotidiano do grupo. Não adianta nada a gente fazer perguntas e não levar essa questão mais cognitiva para o grupo. Por quê? Quando a gente não traz o cenário, o grupo, normalmente, quem está participando da reunião, imagina toda a situação para aí sim encontrar a resposta no meio de toda essa imaginação, né? E aí por isso que a gente acaba tendo esse silêncio. Quando a gente já começa a trazer certos fatores ali dentro da pergunta, a gente vai dando meio que um bypass na cabeça da pessoa para ela já encontrar a resposta de uma forma mais rápida. Claro, é nuances ali, são coisas talvez de segundos ali que fazem a diferença. Bom, então vamos lá. Um cenário aqui a gente pode trazer. Então, imagine você a seguinte situação: a pessoa facilitadora ela foi convidada para uma reunião que o objetivo era a melhoria de um processo de contratação, né, de novos colaboradores para preencher vagas no contexto remoto, né, vamos dizer, de uma determinada empresa. E aí esse grupo ele era formado por pessoas de RH, né, da área de recursos humanos, gerentes da área de apoio ali, né. Então, vamos lá. Qual cenário a gente pode trazer? Putz, imagina que vocês estão em casa, né, em frente ao notebook e tomando um café quentinho, quando recebe um e-mail de um novo gestor da área de tecnologia que não conhece o processo de contratação a fundo, um gestor novo, vamos dizer assim, né, dizendo que precisa contratar 50 pessoas para o seu time urgentemente. E vocês que estão ali nesse processo sabem que esse prazo é simplesmente impossível de atender, né? E aí o que vocês fazem? Vocês vão lá e clicam em responder e começam a escrever uma mensagem, né? Dado todo esse contexto, quais seriam os principais problemas do processo atual que vocês iriam destacar no e-mail que possibilitaria atender a tal prazo, né? Perceba que a gente tem aqui um cenário que a gente traz, né? Esse cenário ele é movido, ele tem perguntas abertas, são perguntas fechadas, né? E também ele é movido a ações, tipo, o que você tem que fazer, né? O que você vai escrever para falar que não dá para fazer. Perceba que isso é muito diferente de chegar e falar, pessoal, o que a gente precisa melhorar no nosso processo de contratação, né? E aí a pessoa pode viajar, pode, né, ficar nesse sentido, demorar a responder, porque vai entender ainda o que é o processo de contratação. Boa, eu vou falar então aqui. Dica para quem está começando a principal dica. A melhor coisa é a prática. Assim, você vai ler, você vai entender, né? Eu gosto muito. Ler é uma das formas de você aprender, escutar é outra forma de você aprender.
Mas o melhor é você dar as caras e fazer no dia a dia e pedir feedback para as pessoas. O feedback das outras pessoas será os insumos para que você possa fazer diferente numa próxima reunião. E também sugiro, claro, o livro, que vocês possam aprender um pouco com os nossos erros e tentar reduzir aqui um pouco sobre isso. O que eu acho mais importante é vocês também compartilharem nas redes sociais de vocês, se puder marcar o livro, quais os erros vocês estão cometendo e estão aprendendo no dia a dia também. Complementando isso também, comunidades, né? Procurem comunidades sobre facilitação, falem sobre esse tema, troquem experiências, né? Assim, aprender com os nossos erros é muito bom, mas aprender com os erros dos outros é melhor ainda, né? Então, procurem comunidades. Frase do livro, hein, safado? Sei que isso aí é as frases do livro. Deu aqui, ó, a frase da Liliana, a última aqui, que complementa isso, né? É verdade. A melhor forma de aprender é testar um dia a dia. Fazer uma auto-reflexão de como fazer melhor. Exato. E uma das frases que a gente até fala no livro, né, justamente sobre isso, né? Tirando a gente do ponto, nossa, vocês são especialistas? Não, basicamente a gente está retribuindo para a comunidade tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desse tempo, errando, aprendendo. Com certeza cada um que teve sua jornada também de aprendizado, né? E a gente até fala sobre isso, que nós, enquanto autores, também estamos aprendendo. Eu, por exemplo, tenho que me reinventar no contexto de hoje, porque eu trabalho com uma pessoa cega. E aí, agora? Até agora eu sabia tudo, não era? O sabidão? Então, agora o sabidão está tendo que reaprender nesse novo contexto. E isso é o que a gente espera aqui de levar os insumos para o próximo, ou talvez o capítulo no livro, né? Bem capaz que seja um capítulo e a gente convide pessoas. Até achei interessante que o nome foi acho que é cadê o nome da menina? Bruna Bianconi, que ela, por exemplo, ela falou que ela usa isso no trabalho dela. Bianchoni, né? Que ela falou que usa isso no trabalho dela, a descrição das apresentações e tal. É super interessante. E a próxima, Diogo, passo para ti aqui, que é da Sabrina. Boa. Diogo, seguinte, é possível mensurar de alguma forma o ganho de produtividade e qualidade em reuniões aplicando esses métodos? Isso é abordado? Sim, isso é abordado e sim, isso é possível, né? A gente precisa primeiro entender alguns pontos aí, né? Tipo, quando a gente pensa em reuniões de uma forma mais ampla, vamos dizer assim, uma forma mais holística, a gente acaba vendo que reunião nada mais é do que investimento de tempo e dinheiro das pessoas. Então, imaginem que uma reunião com toda a diretoria de uma empresa, 1 hora de reunião, cara, é um negócio muitíssimo caro. Só de pensar 1 hora de altos salários, né, de cada pessoa, mais a estrutura, mais a energia, isso acaba impactando, né, financeiramente ali o ambiente. E isso aumenta muito a necessidade de ter uma pessoa facilitadora, para a necessidade e a importância de ter uma pessoa facilitadora responsável pelo processo dessa reunião, para justamente conseguir chegar a bons resultados, né? E o que são bons resultados nesse contexto todo, né? Que conecta ali em relação à produtividade, à qualidade das reuniões e tudo mais. São resultados que para o grupo faz sentido, né? A facilitação ele tem um aspecto neutro, né? Ele tem algumas controvérsias, ele pode participar de uma reunião, pode opinar, mas ele é neutro na tomada de decisão. E aí essa decisão ela tem que ser do grupo em si, né? Não da pessoa facilitadora. Então, chegar nesse resultado que é o principal desafio, né? E como mensurar isso? Principalmente olhando o impacto que a gente tem quando quando a gente percebe que a facilitação que a gente fez, né, que a gente conseguiu, e o impacto que ela causa no contexto como um todo, não apenas no contexto do meu time, né, mas fiz conduzi uma reunião de reestruturação de processo de RH, por exemplo, de contratação. Cara, isso vai impactar não só o RH, mas a empresa como um todo, né?
E aí a gente olha principalmente, putz, será se isso está, de fato, aumentando, por exemplo, a contratação? Né? Como é que está a dificuldade disso? E aí o papel, sim, do facilitador está acompanhando isso, né? Saber aquilo, para até ele fazer esse depara, né, de resultados, de ação e resultado. É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify, YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor. Esse podcast não tem patrocinadores. Então, se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagaumcafé.com.br/Carole. Muito obrigado.